Olá, sejam bem-vindos. Estamos com mais uma tentativa aqui no Instagram de fazer. Oi, Noemi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos iniciando o movimento Verticalizando, então, aqui no Instagram. Vamos falar numa série de lives a respeito de práticas, sugestões de práticas, né, dentro das terapias alternativas, dentro das terapias holísticas, para nos mantermos bem, né? Na verdade, contando para vocês um pouquinho sobre o que é isso, né? O movimento Verticalizando, o porquê dessa iniciativa, né? Já que eu tenho o projeto Todos Juntos e trago colegas para nos trazer informações nesse sentido. Ao longo desse ano todo, a gente foi sentindo a necessidade das pessoas de questões bem práticas, né? Questões do dia a dia para se manter bem, se manter estabilizado emocionalmente, né? E foi se dando conta, então, de que só passar essas informações para as pessoas que estão em atendimento conosco é muito pouco, né? Então, nos processos meditativos diários, né? Na conexão com os mentores espirituais que me assessoram, então foi passada essa orientação, desenvolvida toda essa ideia de uma sequência de lives, né? Trazendo questões bem práticas para ficar gravado, né? Então, quando surgia a necessidade de informações mais práticas, a gente encaminha o vídeo dessa live e fica mais fácil, né, da pessoa ter informações. Então, por que movimento verticalizando, né? Primeiramente, porque independente da técnica, né, terapêutica que se vá utilizar, a intenção é manter o movimento de atenção ao estado de bem-estar, ou, dependendo do contexto da pessoa, claro, né, na busca constante por este bem-estar, né? Então, o movimento é nesse sentido, né? Movimento para que a pessoa não se estagne, né? Porque quase um ano já se passou, né? As pessoas já estão acostumadas a ficar dentro de casa. E agora, aos pouquinhos, é que estamos começando a vir para fora, né? A voltar nas nossas atividades, a ter contato com as pessoas, né? Então, para que a gente não perca o fio da meada, né? Do sentido de reforma íntima que a gente vinha trabalhando dentro de casa, no nosso isolamento social, voltando agora a ter o convívio, para que a gente não retorne aos nossos comportamentos repetitivos anteriores e continue na nossa repetição viciosa, né, de comportamentos. Então, o movimento está nesse sentido, para que a gente se mantenha em movimento, né? Não necessariamente tendo que sair de casa, né? Mas mantendo o movimento íntimo, né? O movimento que se tem intenção aqui no movimento verticalizando é uma atenção íntima para o seu bem-estar, né? Se movimentando, tomando atitudes para manter esse bem-estar ou conquistar cada vez mais o seu bem-estar, né? Independente do que aconteça com você, né? Em relação à questão do isolamento social, da questão da pandemia, né? Enfim, como está a realidade da sua vida hoje, né? Então, hoje eu preparei, né, assunto, né, todas as segundas-feiras nós vamos ter um assunto relacionado às terapias que eu trabalho, né, porque eu vou trazer uma ótica que eu levo em consultório para as pessoas. Claro que essa ótica, ela é aplicada de acordo com o contexto individual de cada pessoa, né? Então, muitas vezes, a prática, a sugestão que vai ser trazida aqui
na live pode não se aplicar no seu contexto, e isso é perfeitamente normal de acontecer. Bom, então esse é um indicativo de que talvez você precise procurar alguém, né? Um terapeuta alternativo, holístico, que mais se adeque à sua sintonia, né? Para aprofundar no seu contexto e aí sim conseguir personalizar práticas de acordo com as suas necessidades, né? Então é isso, tá? O assunto que eu trouxe para hoje, né? Só terminando a apresentação, então, que eu vi aqui um termo bem importante, né? Que é para frente e para cima, né? Que é o que justifica o final dessa sequência de lives, né? Que é o verticalizando. Por quê? Porque nós estamos, o planeta todo está num período de transição, né? Estamos passando da terceira dimensão para a quinta dimensão. E nesta quinta dimensão não serão mais aceitos, né? Não por determinação de alguém, né? Mas por uma questão natural mesmo. Então, vibrações íntimas de medo, de revolta, de tristeza, de mágoa. Não que não se possa ter esses sentimentos, a gente vai poder tê-los, porque afinal de contas ainda somos humanos, ainda vamos continuar em processo evolutivo, mesmo com essa mudança vibracional. Porém, não vamos mais poder ficar aquele período de tempo, né? Na famosa zona de conforto, que de confortável não tem nada, né? Em que a gente fica muito tempo magoada, muito tempo com raiva, né? Justificando um tempo, assim, justificando o surgimento de doenças no corpo físico em função dessas emoções mais deletérias, né? Então, o verticalizando é nesse sentido, para que a gente saia da densidade natural da 3D, né? E através de ferramentas que ao longo das lives aqui do Movimento Verticalizando vão sendo sugeridas, né? Para que você possa então elevar a sua vibração, né? E se manter num padrão vibratório mais condizente com a quinta dimensão, proporcionando assim maior domínio, né, do seu autoconhecimento, dos seus sentimentos, das suas emoções, né, enfim, adquirindo aí todo um cabedal de virtudes que são buscadas por todos nós há muito tempo, né, e essas virtudes elas são mais próximas de nós quando nós estamos com sintonia elevada, quando nós estamos positivados, né? Quando a gente está negativado, pessimista, triste, puxa, é difícil até dos mentores nos acessarem, né? Para nos passarem intuições, nos passarem né, outras possibilidades que eles têm disponíveis, os milagres que eles têm para nos passar, né? Fica até difícil em função de nós estarmos aqui de cabeça baixa, literalmente, imbuídos nas questões terrenas, né? Então, o verticalizando é nesse sentido, né? Então, se manter em movimento para cima, né? Para que justamente a gente consiga se manter estabilizado, né? Manter o estado de bem-estar que foi conquistado ao longo de tantos exercícios, ao longo de tantos conhecimentos adquiridos aí durante esse período de pandemia, em que tivemos um boom de conhecimento sendo compartilhado pelas redes sociais, né? Trazendo aí muito recheio para todos nós, né? Então, agora que o coronavírus está dando o seu tchau, graças a Deus, tá cada vez indo mais embora, né? Então, tá na hora da gente fazer aí a decoração do nosso bolo, né? Já temos um bom recheio, né? E agora vamos fazer uma decoração, e essa decoração é tendo consciência, então, do que fazer, né? Para manter o nosso bem-estar, para adquiri-lo, quem ainda não tem, né? Quem tem os seus altos e baixos, está tudo certo, né? É esperado para o período, né? Como eu disse já, né? Estamos em transição, todos nós, assim como o planeta, nós estamos em transição. Então, algumas pessoas se adaptaram a essa questão toda do isolamento social num tempo X, e outras pessoas estão levando um tempo Y. E tá tudo certo, né? Como eu gosto de dizer bastante em consultório,
Deus não nos pede pressa. Deus, o Criador, o Universo, a nomenclatura que você quiser usar, o Criador, né? Ele não nos pede pressa. Ele nos pede apenas constância. E essa constância a gente consegue manter com consciência, entendendo o processo que está acontecendo conosco, né? Então vamos lá, dadas as apresentações iniciais, né? De por que movimento verticalizando para frente e para cima, sempre em movimentação íntima, né? No sentido de passar orientação para um número maior de pessoas. Então, é para isso que estamos aqui hoje. Vamos ver se dá tudo certo com o Instagram, né? Se ele não cai a nossa live, né? Nós tentamos iniciar na semana passada e não teve jeito, foram 5 tentativas e a live caía, né? Mas vamos seguindo, então, vamos ver se a gente consegue completar a nossa live hoje e deixar esse material aqui gravado, né? E vamos seguindo, então, nas próximas segundas-feiras também. A intenção é ir até meados de dezembro, para se encerrar junto com o projeto Todos Juntos, ali mais ou menos em 16 de dezembro. Tá? Se o projeto Todos Juntos, que é uma quarta-feira, se não me engano, 16 de dezembro, vai ser a última live. Então, o movimento verticalizando vai terminar na segunda-feira daquela mesma semana, tá? Até para não ficar maçante, né? Para quem nos acompanha, o nosso público. Então, a gente vai seguir mais ou menos até uma mesma época, para depois se tirar férias. Depois, em janeiro, a gente volta de novo, né? A gente não sabe, tudo é muito rápido, a gente não sabe como vai estar tudo em janeiro, né? Se nós vamos estar com essa vida online tão presente como nós estamos ainda hoje. Mas o fato é que até dezembro, pelo menos, é certo que vão continuar essas movimentações aqui nas redes sociais, né? Para deixar, então, esse material gravado, assim como o projeto Todos Juntos, o movimento verticalizando, eu também pretendo baixar a live e criar a playlist lá no meu canal do YouTube, né? Vai ter um canal... vai ter uma playlist dentro do meu canal, só de movimento verticalizando. Aí todas as lives destas segundas-feiras eu vou salvar lá para deixar disponível, né, para orientações gerais, tá certo? Então, o nosso tema de hoje, vamos lá, preparei um material bem legal aqui para vocês. Desapegando do ego, né? Porque não é que o ego seja nosso inimigo, de maneira nenhuma. O ego não está contra nós. Ele não é o famoso diabinho pretinho, sabe? Aquela história do diabinho pretinho e do diabinho iluminado, né? Dependendo da situação que a gente vive, um ou outro se manifesta para nos direcionar. Não, nenhum desses é o ego. E nenhum desses é o nosso espírito, tá? O nosso ego é o agente de atuação do nosso espírito que está em processo evolutivo. Então, através do ego, eu manifesto, eu coloco em vida aqui nessa encarnação, né? Tudo que a minha alma ainda precisa trabalhar, ainda precisa desenvolver, né? As famosas conquistas evolucionais planejadas para cada encarnação, né? Então, este ego que nós estamos vivenciando hoje, ele é um amigo muito profundo nosso, porque ele está sendo um veículo para que a gente possa exercitar tudo que a gente precisa exercitar, conquistar as virtudes, né? Que a gente veio conquistar. Então, é importante, assim, trabalhar com a ressignificação de conceitos, né? Então, o ego, ele é o veículo da nossa educação íntima, né? Em vez de eu olhar para ele, assim, com a testa franzida, né? Esse ego é o que me apronta. Não, na verdade, a gente tem que acolher este ego como se fosse nosso filhinho, né? Um exercício muito praticado em consultas de psicoterapia reencarnacionista é o acolhimento à criança interior, né? O ego está manifestando as nossas necessidades. Nem sempre ele manifesta de uma maneira que a gente entenda, assim como as crianças fazem. Nem sempre a gente entende o que as crianças querem nos dizer, né? A real necessidade que elas têm. Então, um dos principais exercícios e que eu sempre deixo à disposição das pessoas
é o exercício do acolhimento da criança interior. E nada melhor do que a visão da maternidade ou da paternidade para fazer esse acolhimento. Então eu tenho que acolher a minha Sandrinha nas suas dificuldades, né? Então, por exemplo, eu tenho como característica de personalidade congênita a raiva, né? Então, dependendo do que acontece, eu fico indignada, né? Eu tenho que me controlar bastante, como eu já conheço esse aspecto da minha personalidade congênita, então eu fico bem atenta para como eu vou reagir, né? Procuro usar de ferramentas para educar as minhas reações, as minhas emoções. Obviamente que a raiva salta às vezes. Neste ego que eu estou vivenciando agora, a Sandrinha ainda é uma criança brabinha, uma criança indignadinha com determinadas coisas que acontecem. E aí os gatilhos e as armadilhas podem ser surpreendentes, né? A gente não faz ideia o que pode acontecer para startar vir à tona aquela nossa inferioridade, né? Ser curada, inferioridade de alma. Então, esse é o momento de conversar intimamente com a sua criança interna, como se ela fosse tua filhinha. Porque quem de nós, assim, até as pessoas que não desejam ser mães, não desejam ser pais, existem vários casos de pessoas que não querem exercitar maternagem nessa encarnação. E tá tudo certo, cada pessoa com as suas intenções, né? Mas independente disso, a pessoa mesmo não querendo ser mãe, não querendo ter um bebê para cuidar, ela tem a sua criança interna. E ela tem amor por essa criança interna. Então, o exercício é tratar a sua criança interna como você gostaria que fosse tratada pela sua mãe, pelo seu pai, por quem cuidou de você como criança, né? Porque às vezes acontece, né? Não raras vezes, inclusive, várias vezes acontece de nós termos um olhar não muito bom em relação a quem nos cuidou, né? Mãe, pai, avós, tios, babás, professoras, né? As famosas lá tias de creches e tal, a gente sabe que existem N histórias, né? Então, ressignificar esse olhar e trazer para si, como adulto de hoje, este olhar de como cuidar da sua criança interior. Nada mais é do que dar colinho, né? Então, quando a Sandrinha senta no chão e bate perninha, indignada por alguma coisa, e isso acontece até hoje, normal, né? Eu sou humana, igual vocês. Então, quando a Sandrinha faz isso, eu pego a guria no colo, converso com ela, explico por que não dá ou por que dá, planejo o que a gente tem que fazer para atender aquela necessidade. Eu converso com a Sandrinha como se ela estivesse no meu colo. E aí a raiva vai dissipando. Por quê? Qual é o antídoto para a raiva? É o amor, é o acolhimento, o entendimento. Então eu forneço isso para a minha criança interior. E esse é uma forma de dissipar aquele sentimento. Vamos supor que o meu sentimento fosse mágoa, que a minha criança fosse uma criança muito chorona, muito tristinha, magoável por qualquer situação que aconteça. Então, eu vou pegar a minha criança no colo e vou conversar com ela, mostrar outros valores para ela, outras coisas que são importantes, as conquistas que ela já teve, o que ela pode fazer para mudar essa situação que ela acha que não é legal, que magoa ela, que entristece ela, né? Vou tratar de apresentar para essa criança magoável situações para alegrá-la, né? O famoso acolhimento de evolução, que é quando a gente mostra para a criança, e isso é muitíssimo comum ver pais fazendo mesmo com crianças, né? Eu quero a caneta verde, mas eu quero a caneta verde. Mas olha esse conjunto aqui todo colorido, tem 3, 4 tipos de verde. Né? Então, desfocar a atenção da sua criança interior para aquela situação gatilho ali, né? Ou armadilha, e mostrar outras possibilidades que vão agradá-la tanto quanto o que ela queria e não pôde receber, né? Então, essa é uma ferramenta muitíssimo efetiva.
Eu trouxe ela em primeiro lugar porque, na verdade, é uma das principais ferramentas que eu utilizo para mim como pessoa e eu trato com as pessoas isso, né? Na verdade, é o olhar da sua criança interior que dá significado aos gatilhos e armadilhas que acontecem na sua vida. São pessoas, né? Gatilhos são pessoas e armadilhas são situações que você mesmo escolheu em planejamento reencarnatório para fazer aflorar essas questões que você tem que trabalhar, que você tem que evoluir aqui, né? Através desse ego que você está exercitando hoje. Então, se essa criança está olhando para esse gatilho e essa armadilha com determinada característica, bingo, é isso que eu tenho que educar. Eu tenho que educar a minha criança interior. Com a minha criança interior, de parceria comigo, que hoje estou adulto, fica um pouco mais leve, um pouco não, errei, usei a palavra errada, fica bastante mais leve para o adulto ressignificar, porque depois que a gente cresce, a nossa mente mente para nós, né? A mente não mente para uma criança. A nossa criança interior, ela não tem uma mente mentindo para ela. Mas nós adultos temos. Mas se a nossa criança interior está com isso resolvido dentro dela, a nossa mente de adulto não vai ter como nos mentir mais, né? Então aí a gente vai poder assumir uma postura madura como adulto que ajudou a criança interior, né? Resolveu a situação da criança interior para amadurecer o olhar frente às situações que aparecem, as pessoas que aparecem, né? Aí sim, o adulto toma as rédeas da situação e o processo fica consciente, toma um nível de consciência num outro vulto, né? Então, isso é bem legal, assim, é bem interessante de se analisar essa hierarquia, né, da criança interior para o amadurecimento do adulto. É penoso, é difícil para o adulto amadurecer sem atender a sua criança interior, né? Então, eu sempre passo exercícios de criança interior. Existem N exercícios de criança interior que você pode praticar. Os que eu mais gosto são os exercícios meditativos, tá? Além, claro, dessas situações de conversa íntima com a sua criança interior quando se apresentam, né, as situações, as pessoas diante de você para você resolver na hora, né? Aí não tem tática nenhuma, aí é você conversando com você mesmo, com a sua criança interior. Mas ferramentas preparatórias para esses movimentos, né? Eu gosto bastante de utilizar meditações, né? Processos meditativos de tomada de consciência da criança interior, retomando o relacionamento com a criança interior, conhecendo a sua criança interior. São títulos que você pode colocar no Google ou no YouTube, vão aparecer inúmeras ferramentas ali, né? Existem vários terapeutas hoje em dia que colocam essas meditações, né, nos seus canais. Eu gosto bastante de usar o canal da Regina Tavares, porque além de ter esta consciência, ela também usa a ferramenta do Ho'oponopono, né? Então, além de trabalhar a conscientização, também utiliza uma ferramenta curativa quântica, né? Para promover ali o perdão, o acolhimento daquela criança, né? Dependendo das vivências que vocês tiveram, só conversar, só acolher a criança interior pode ser um processo que leva um tempinho, né? Muita mágoa acumulada, muitas tristezas, memórias muito ativas, né? Reforçando vínculos com mágoas, com rancores, raiva e tudo mais. Então, às vezes a gente precisa ter alguma ferramenta extra. Essa de Ho'oponopono é chuchu beleza, funciona pra caramba. Outra ferramenta muito interessante são florais, né? A terapia floral atua nas suas emoções através das gotinhas, que é a coisa mais infantil, mais acolhedora de criança interior do que uma terapia floral. Não tem, né? Então, essa é outra ferramenta externa que você pode utilizar. E não é oneroso, né? As farmácias de manipulação aí trabalham com esse produto, né?
dos florais, e você pode mandar fazer a baixo custo, 10, 15, 20 reais um floral de bar, né? Outras linhas talvez onere um pouquinho mais, mas aí é uma questão de avaliar suas possibilidades, né? Outra questão também de educação do ego, bastante importante, é ter consciência, decisão íntima do estado de presença, né? Existem muitas doenças hoje em dia já catalogadas pela psicologia, pela psiquiatria, a ciência da mente, né? Ciência oficial da mente, depressões, ansiedade, síndrome do pânico, todos esses nomes aí que estão muito em voga, né, estão muito famosos na pandemia, já foi identificado pela própria psicologia e também pelas terapias alternativas e espirituais, de que são problemáticas, né, mentais, emocionais, que estão relacionadas à postura íntima da pessoa. Né? Então, uma pessoa depressiva vive no passado, vive de lembranças. A pessoa ansiosa, então, o coronavírus veio aí para trazer ansiedade à tona para a maioria das pessoas, né? Medo do futuro, eu não estou vivendo agora, né? Eu não estou com coronavírus, eu tenho comida na minha despensa, as contas estão pagas e tudo mais. Meu ganho pode ter diminuído, posso até ter ficado desempregado, mas eu não estou com coronavírus. Eu tô vivo. E pelo fato de eu estar vivo, eu tenho infinitas possibilidades diante de mim. Mas com tudo isso, a ansiedade ainda pega, né? A ansiedade é literalmente o medo do futuro. A ansiedade é uma problemática de alma casada com o medo, né? Trocaram alianças os dois. Então, onde o medo vai, a ansiedade vai junto. Se a ansiedade chegou, o medo veio junto, né? São visitas indesejáveis. Então, um cabedal aí de ferramentas você pode utilizar. Dentre eles, meditações, florais, incensos, velas, orações, a sua fé, né? Um cabedal imenso de assistência espiritual tem nos sido concedidos nesse momento, nesse ano todo, para auxiliar esse processo aí de transição que nós estamos vivenciando, né? Por N fontes já se recebeu a notícia de que os mentores espirituais não estão mais nas colônias. Os mestres ascensionados não estão mais lá nas altas esferas espirituais, né? Os orixás não estão lá nas altas esferas espirituais também. Eles estão todos aqui conosco, né? Eles fizeram um trabalho muito caridoso, né? Amoroso, de densificarem as suas vibrações perispirituais para estarem mais próximos a nós nesse momento. Então, no momento em que nós lançamos um pensamento com intenção de fé, de amparo espiritual, você não tenha dúvida, você está rodeado de espíritos de luz. Mas você tem que tentar, tem que ter disciplina para fazer as suas orações, né? Então, para trabalhar o estado de presença como uma ferramenta de educação do ego, tem que ter disciplina. Para trabalhar a presença do ego, né? A presença, o estado de presença, né? Viver o dia de hoje. Se vivendo o dia de hoje, mantendo a sua atenção focada no dia de hoje, nem que você pegue uma folha, né? Um caderno e bote 8 horas da manhã eu vou fazer tal coisa, 9 horas da manhã eu vou fazer outra coisa, né? Numa hora orações, noutra hora meditação, noutra hora vou no super, noutra hora vou limpar a casa, noutra hora vou assistir uma live. Planeje seu dia conforme as suas possibilidades. Mas o importante é mantenha a disciplina para estar no hoje. Estamos vivenciando uma pandemia, o mundo está mudando, a vida não vai ser mais a mesma depois da visita desse bichinho aí de coroa, né? Então, o que adianta ficar pensando, remoendo o que aconteceu 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás? Ou até mesmo no início desse ano que passou, quando ainda não tínhamos, né? Essa doença por aí. Então, quem vive de passado acaba desenvolvendo uma depressão.
A gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem essa consciência de que está vivendo lá no passado e hoje está apresentando, né, a doença, depressão. A gente sabe disso, que existem casos em que não existe a consciência do porquê que a pessoa apresenta essas doenças. Tá tudo certo, cada um no seu período de consciência. Mas o fato é, se você possui um diagnóstico, né, e não lembra, por exemplo, de alguma coisa que aconteceu no passado, que te vincule a isso, ok, mas vamos usar as ferramentas para tratamento da depressão com a intenção do estado de presença. Porque o estado de presença é que vai te garantir sair do passado, né? Vencer essas barreiras de exercício vicioso do ego, né? Então, o estado de presença tem essa importância, né? Tem a importância de te desvincular de situações do futuro e de situações do passado. Se o seu presente está com dificuldades, desafiador e tudo mais, é muito mais fácil você lançar mão em ferramentas, em atitudes, em modificações, mudanças no hoje, do que em relação ao que já passou ou em relação ao que ainda está por vir. Definitivamente não é o momento de traçar metas a longo prazo, minha gente. Nossas metas são diárias. Até para um mês é arriscado traçarmos metas, né? Eu tenho, né, graças a Deus, esse ano tem sido de bastante trabalho para mim, porque as pessoas têm precisado do apoio dos terapeutas, né? Não é só eu, meus colegas também têm trabalhado bastante, e isso é muito positivo, sinal que as pessoas estão nos buscando, né? Então eu, por exemplo, penso bastante, nesse verão eu vou tirar umas férias. Nesse verão eu vou me dar o direito de tirar uns 15 dias de celular desligado para curtir uma praia ou curtir um campo também. Enfim, o que o universo me mandar aí de presente, eu vou tirar umas férias. Mas aí, logo em seguida, eu já puxo o freio de mão e penso, mas as férias ainda tá longe. Nem sei o que vai acontecer lá em janeiro ou em fevereiro, né? Eu não posso estar pensando ainda em janeiro, em fevereiro, porque eu não sei se eu vou conseguir concretizar, isso vai me gerar ansiedade, né? Eu tenho que ver o hotel, passagem aérea, eu tenho que juntar o dinheiro para pagar isso aí tudo, eu tenho que fazer um pezinho de meia para eu ter, porque eu como autônoma não tenho né, salário, então eu preciso fazer o meu salário de quando eu voltar das férias, eu preciso deixar ele pronto. E tudo isso vai me gerar ansiedade. Esses dias eu me peguei pensando isso e me dei conta, não, só um pouquinho, ainda não é hora de pensar em férias. Não posso ocupar minha mente com isso. Até porque, normalmente eu tenho uma pauta diária e sim, para exercitar o estado de presença, a gente precisa às vezes criar uma pauta diária, virar executivo de nós mesmos, mas isso é uma evolução, pensem bem, né? Nós virarmos executivos de nós mesmos. Uma pauta diária das atividades, e nessa pauta tem de tudo, desde atividades caseiras, como fazer comida, descongelar a carne, baixar o feijão do congelador, fazer supermercado, comprar ovos, couve, massa, frios, boto na minha pauta diária, né? Até responder a marcação de consulta tal, agendar reunião tal, ajeitar o consultório para receber as pessoas no sábado, desde setembro que eu estou atendendo presencial nos sábados, né? Durante a semana somente online. Então, isso é exercitar o estado de presença. Como vai ser o meu dia de hoje? Nas minhas pautas de segunda-feira agora entrou o movimento verticalizando. Eu preciso fazer a pauta para falar para vocês. Eu não chego aqui falando qualquer coisa. Eu planejei um assunto para eu trazer para vocês e assim vai ser toda segunda-feira, né? Acredito eu que a maioria das pessoas que vem aqui fazer lives faz o seu planejamento da live. Isso é um baita exercício de presença, né? Então, fazer a lista do supermercado, exercício de presença, meus amores. Fazer a lista do supermercado.
Zapear o Netflix para ver que filme eu vou ver agora. Exercício de presença, né? Então, é um momento, o ano todo já foi um grande convite para exercitarmos a criatividade. Mas, para esta ferramenta, né, de exercitar o estado de presença, o convite é esse. Exercite a criatividade. O que eu vou fazer agora? Se eu não posso mais pensar no passado, senão eu fico depressiva. Eu não posso mais pensar no futuro porque me causa ansiedade. Se eu preciso ficar no presente, então, o que eu vou fazer? E agora? Vou contar aqui quantas canetas eu tenho, quantas velas eu tenho, vou contar. Já me peguei fazendo isso. E tá tudo certo, é um exercício de estado de presença. Eu não tô pensando em quantas velas tá me faltando, eu não tô pensando se a tinta da caneta vai acabar. Vocês entendem como isso é impactante e influencia, muitas vezes, deste tamanico bem pequenininho, mas influencia bastante, né? Então, exercitar o estado de presença é uma ferramenta super sugerida para poder verticalizar, né? Porque se eu tô lá no passado ou se eu tô lá no futuro, eu não tô aqui para verticalizar. Aí eu vou verticalizar torto, e aí dá problema, né, de deslocamento de corpos, desencaixe de chakras. Por quê? Porque eu tô verticalizando torto. Eu não tô no meu eixo, eu não estou centrada em mim, né? Então, lembrar, né, que viemos do mundo espiritual. Então, tudo que se está vivenciando, principalmente neste ano, neste momento, foi planejado, foi aceito por nós, né? Nós podemos não lembrar, mas nós estamos cientes, né? Nós aceitamos vivenciar esse momento, e nos planejamos para ele, né? Então, dentro de nós aqui, ó, dentro do nosso coraçãozinho, existe plano B para todas as situações, né? Existe uma sabedoria interna que sabe o que fazer diante dos desafios que estão se apresentando, né? Então, não personalizar, né? Aí entramos bem em conceitos de psicoterapia reencarnacionista, que é quando a gente precisa trocar a visão, né, do ego para o nosso eu superior. Tem determinadas situações que a gente vivencia que eu não posso olhar com o olhar ilusório do ego, que hoje está exercitando a personalidade da Sandra, uma mulher gaúcha, terapeuta, que possui ali uma série de rótulozinhos, né? Que são todos ilusões, porque eu não sou nada desses rótulos, eu estou apenas exercendo-os temporariamente, né? Então, tem certas coisas que eu não posso olhar com esse olhar, né? Eu preciso olhar com o olhar de espírito. Então, por exemplo, a Sandra mãe, né? Em determinadas situações com o filho, que representa um grande gatilho para mim, me apresenta armadilhas, natural, porque senão não seria meu filho, faz parte do exercício dos rótulos, né? Mais próximos serem esses instrumentos. Então, meu filho que representa gatilho e armadilha para mim, nem sempre eu posso olhar para ele como mãe. Às vezes eu preciso olhar para ele como uma irmã, filha de Deus, que estamos exercitando determinados papéis. E dentro desses papéis, aí sim temos valores a executar, né? Aquele famoso ditado, tu me respeita que eu sou tua mãe. Não, não é porque eu sou tua mãe que tu tem que me respeitar. Tu tem que me respeitar porque eu sou tua irmã, igualzinha a ti. Tu tem que me respeitar. Tu tem que respeitar o jornaleiro da esquina, o cara da fruteira aqui de baixo, né? Tu tem que respeitar a todos. Não é só a mim. A mim, em primeiro lugar, porque nesse momento estou no papel de tua mãe, mas não é por isso. É só porque eu sou mais próxima. Entende? Oi, Rose, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Então, estou explicando aqui para o pessoal a questão das ilusões dos rótulos, né? Que os nossos egos estão vivenciando. Então, trocar a visão do ego para o espírito também é um exercício para a educação do nosso ego, né? Afinal de contas, ele é coadjuvante,
ele está temporariamente sendo exercido, né? Veículo da nossa alma para a evolução. Então, temos que ficar bastante atentos a essas ilusões que o nosso ego nos proporciona, né? Nós precisamos conseguir enxergar as situações que acontecem, as pessoas que se param diante de nós, desde as mais íntimas até as mais corriqueiras, como fazendo parte de um planejamento, como fazendo parte de uma intenção, um objetivo maior e mais profundo, que é ressignificar a nossa existência. Então, se eu vou na padaria comprar o meu pãozinho de todo dia, e lá acontece qualquer situação, tá? Eu peço 5 pães, a pessoa bota 4 no saquinho. Bom, como é que eu ressignifico esse olhar, né? Como é que eu me posiciono diante disso? Você tem livre escolha. Você é dotado de livre-arbítrio, tendo consciência ou não. Por isso que às vezes dá os quiprocó, né? Porque às vezes não tem consciência nenhuma e exercita o livre-arbítrio. E aí acaba escolhendo não muito legal, né? Mas quanto mais consciência você tiver do seu papel ali, naquele momento em que tá comprando pão e a pessoa que te atendeu cometeu algum engano, né? Você escolher qual a melhor opção. Você pega os 4 pãezinhos e vai pro caixa, ou você pede pra pessoa, faltou um, eu pedi 5, você botou 4, pode botar mais um? Ou você xinga, poxa vida, eu pedi 5, tu me deu 4. Corrige aí, faz direito. Né? Você pode escolher como que você vai se colocar nesse momento. Mas essa escolha sendo feita com consciência representa a educação do ego, né? Então, tudo que entra em nós é classificado, né, na espiritualidade como sendo um fator alimentador para nossa alma, né? Então, ferramentas como músicas, filmes edificantes, séries edificantes, são alimentações para sua alma, né? Então, faz parte da educação do ego você saber escolher o que vai dar de alimentação para ele. É uma ferramenta de verticalização. Se eu estou assistindo um tiroteio lá no filme ou se eu estou escutando uma música edificante. Existe, gente, estou falando por experiência de causa para vocês. Existem filmes legais, séries edificantes que são eletrizantes, que são legais. Existem várias. Netflix hoje em dia é uma bênção, né? Mas dependendo de como você pode utilizar, pode não ser. Também existe material que não é legal lá, que é denso, né? Então, você pode escolher, né? Com consciência, existe várias coisas lá. Existem filtros, né? Na Netflix, no NetNow, em vários outros desses streamings aí, né? Existem os filtros. Você pode colocar espiritualidade ativa, religiosidade, amor, romance, enfim, né? Existem N filtros que já são prontos. Você não precisa nem colocar um inventado por você, né? Você pode escolher ali dentro dos filtros que já tem e ver o que aparece de opções. Tem várias opções, porque eu achei. Eu achei comédia, achei filme de ação, filmes divertidos, missões. Tem vários filmes que são antigos, que o Netflix resgatou tudo. Está lá no acervo deles. E não são filmes tão violentos, filmes tão apelativos, como alguns mais novos, que a gente sabe que tem até as suas intenções, né, ruins aí, por parte de quem assessorou espiritualmente os produtores desses filmes. Então, cuide, né, da alimentação que você oferece para a sua alma através do seu ego. Observe o que o ego está pedindo de preferências de alimentação. Claro, aí a gente já estende também a alimentação mesmo, comida, bebidas, né?
alimentação, tudo que entra pela boca, tudo que entra pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos, né? Os nossos sentidos, o que entra pelos nossos sentidos faz sentir aqui, né? Faz sentir aqui. Então, qual é a ressonância que eu tô tendo? Né? Isso mostra bastante da sintonia que a gente está vibrando e para que lado a gente vai quando a gente quiser se movimentar, né? Isso tudo é evolução para nós, faz parte da educação do ego. Então, trocar os porquês pelos paraquês, né? Faz parte também dos exercícios de educação do ego no processo da troca de visão. Quem pergunta por que é o ego? Porque o ego quer resposta. Quem pergunta para quê é o nosso eu superior, porque além de resposta, ele também busca justificativa, né? Então, o para quê nos traz normalmente a necessidade de um movimento evolutivo. E aí esse movimento evolutivo é o que nos direciona para o caminho certo, né? Para o motivo pelo qual nós estamos aqui, vivenciando plena pandemia, né? Então, trocar os porquês pelos paraquês. É um exercício, às vezes, um tanto impactante, viu? Não é tão fácil assim trocar de porquê para quê. Mas depois de tudo isso que nós já conversamos, né? Você vai chegar nessa troca e talvez não seja tão dificultoso assim. Então, gente, importante assim, frisar, né? Que tudo isso são ferramentas, são dicas, conceitos que a gente trabalha diariamente com as pessoas em consultório, que a gente divulga bastante das técnicas terapêuticas que se trabalha. Mas a gente sabe que cada contexto é um contexto. São orientações generalizadas, né? Que podem ser utilizadas por todos, por pessoas que já estão em processos terapêuticos e por pessoas que estão conhecendo as terapias alternativas por agora, né? Estão tomando contato pela primeira vez. Então, você pode fazer esses exercícios que nós sugerimos aqui hoje, tá? Ainda assim, se você sentir dificuldade nesses exercícios, se ainda assim continuar se sentindo muito lá atrás ou muito lá na frente, tiver dificuldade de exercitar esse estado de presença, isso é um indicativo de que você precisa da ajuda de um outro olhar, né? Existe o ditado que diz 4 olhos enxergam mais do que 2, né? Então esse é o momento de pedir um auxílio de uma pessoa que estudou para isso, né? Que tem um olhar mais ampliado e pode te auxiliar a expandir a consciência nesse sentido. E às vezes é só um detalhezinho, né? Às vezes é só um direcionamento, uma explicação com um olhar diferenciado do que você normalmente tem, para engatar a quinta e seguir em relação a determinado aspecto, né? Então, fica aí a dica, né? Existe hoje em dia N terapias alternativas, você pode pesquisar pela internet, pedir referências de profissionais, né? Aqui no meu página do Insta, né? Tem aqui na minha bio, tem ali um link que é do Linktree. O Linktree é uma página que abre com os links de todos os contatos, todas as redes sociais onde você pode me encontrar. Se você quiser verificar as terapias que eu trabalho, ali no Linktree tem todas. Sem falar que tem também as redes sociais, onde tem um vasto material aí que eu já tenho compartilhado, né? Tem o meu canal do YouTube, que tem desde palestras que eu já dei sobre as terapias alternativas, entrevistas em televisão, a própria playlist lá do Projeto Todos Juntos tem muita informação sobre terapias alternativas, certo? Então, você tem ali também os links dos cursos, né, que eu estou fornecendo, dos atendimentos terapêuticos e também alguns e-books, né? Tem alguns materiais que eu estou fornecendo em e-books. Aí você pode conseguir ali no Linktree também, já direciona para o local onde você adquire, né, esses e-books, tá? Enfim,
eu acho que seria isso, né? A gente não teve hoje muita interação, o pessoal entrou mais para assistir mesmo, mas não tem problema, né? Estamos aqui para compartilhar, né? Para trazer essas informações e deixar disponível aí para quando surgir alguma necessidade de não saber para que lado se virar. Primeiro, senta o pé no presente, né? Estado de presença em ação. E aí depois verticaliza, né? Mantendo a conexão aí com a sua fé, com a sua espiritualidade. Não existe nenhum tipo de direcionamento ou de, enfim, de rigidez, né? Todos são livres para se conectar com a energia criadora da maneira como quiser. E essa é a nossa intenção. Para irmos à quinta dimensão, nós precisamos verticalizar. Nós precisamos elevar sintonia vibratória, porque aqui na 3D a vibração é de um determinado ponto. Quando a gente chegar na 5D, ela vai ser muito mais rápida. E para ela ser muito mais rápida, nós não podemos estar mais vivenciando as querelas íntimas de ego que a gente está vivenciando até então, né? Não se preocupem, não vai ser um processo de uma hora para outra, o mundo não vai acabar, o mundo vai continuar existindo, você vai continuar existindo. Mas, como eu disse lá no iniciozinho, Deus não nos pede pressa, Ele nos pede apenas constância. E os contextos da vida estão nos mostrando de que a gente precisa se movimentar. Não dá mais para a gente levar uma encarnação toda na base do depois eu resolvo, né? O coronavírus veio para dar o recado, tem que ser agora. Tem que ser agora. Não dá para ser depois, né? Ele veio nos botar para dentro de casa justamente para que a gente pudesse ver, enxergar, literalmente, tudo o que a gente está precisando melhorar, o que a gente está precisando trabalhar, curar dentro de nós, né? Evoluir literalmente. Tá certo, minha gente? Então é isso. Um grande beijo para vocês, gratidão pelos nossos espectadores que estão aqui conosco, né? Hoje. Vou salvar essa live, vou botar no meu YouTube. E na próxima segunda-feira também estarei aqui para conversar com vocês. Deixa eu já ver se eu acho aqui para dizer qual vai ser o nosso assunto. Eu acho que eu vou trazer para vocês a geobiologia espiritual e o marketing vibracional. Então, aí o pessoal que quer trabalhar, quer se desenvolver comercialmente nesse mundo online, né, que se estabeleceu em função do isolamento social, vamos conversar sobre marketing vibracional e falar sobre a malha energética do planeta. Quem é que acessa a malha energética do planeta? Será que é quem está na 3D ou será que é quem já evoluiu para 5D? Então, vai dar o que falar na próxima segunda-feira. É pano para manga, minha gente. Vamos lá, o assunto é super interessante. Vai ser uma alegria para mim falar sobre esse assunto para vocês. Tá bom? Um grande beijo, então. Uma boa noite. Consegui falar tudo que eu tinha para falar e não fui derrubada pelo Instagram. Tô bastante feliz com isso. Porque na segunda passada não rolou de jeito nenhum. Fiquei bastante feliz, então. Um grande beijo para vocês. Uma boa noite. Até segunda que vem. Tchau, tchau. Gente, como é que eu encerro esse negócio? E agora? A pessoa não sabe mexer direito no Instagram. Mas tudo é aprendizado, né? Sandrinha vai aprender. Pode demorar um pouquinho, mas eu vou aprender. Ai, que amor. Muito obrigada para quem tá mandando vários coraçõezinhos. E agora? Será que é no X? Mas se eu botar no X, será que eu não vou perder a live? Vamos lá. Ai, vai no X. Vou apertar no X. Que mico. Isso vai ficar na live.
Então.